A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com a segunda ministração a respeito da igreja profética e o espírito profético. Amados, a base e a atuação do espírito profético está na palavra de Deus e no cumprimento dela sobre a igreja. Então, nós temos que observar o tempo que nós estamos vivendo e como nós estamos vivendo para Deus e diante de Deus. E vamos continuar falando a respeito do espírito profético da igreja profética. Amados, o profeta, ele traz a experiência dele com Deus para o meio do povo e ele muda decretos. Moisés muda os decretos que Faraó havia estabelecido. Então nós vemos que Faraó estava castigando, fustigando o povo de Deus. E havia um decreto de morte, porque israelitas, hebreus, estavam morrendo ali, não é verdade? E o futuro daquele povo era incerto diante de Faraó. Mas Moisés, ele muda, Deus usa Moisés para mudar decretos que Faraó havia estabelecido sobre o povo de Deus. E antes de Deus fazer, ele anuncia sua vontade através de Moisés e Arão. Ou seja, o Senhor levanta Moisés e Arão, os capacita, os orienta, fala com eles, eles dão ouvido e eles vão ao Egito para executar a vontade de Deus. Elias muda o decreto da seca. Ele quebra os decretos de Jezabel, fazendo o povo voltar o coração a Deus. E amados, vocês podem ter certeza que antes de Elias ir confrontar Acabe e Jezabel, nós conseguimos entender nas entrelinhas que ele conversou com o Senhor e ele teve uma direção da vontade de Deus do que ele deveria fazer. Então, antes de Deus fazer, ele anuncia sua vontade. E essa vontade é anunciada através de Elias. Ou seja, Deus, ele anuncia o que ele vai fazer. O profeta, ele sobe o monte para ter experiência, mas ele desce para tocar as pessoas com a experiência que ele teve. Ou seja, o profeta, ele não busca para ele mesmo, ele busca pelo povo. Então, amados, entendendo que as pessoas vocacionadas a profeta, como profeta, eles não têm um sentimento egoísta de ter um relacionamento individual com Deus. O profeta, ele não busca para ele, ele busca para o povo. Ainda que ele suba o monte para ter experiências pessoais com Deus, experiências que somente ele vai ter com Deus, mas ele desce o monte para tocar o povo, para tocar as pessoas com a experiência pessoal que ele teve com Deus. Moisés tem experiência no Monte Horebe com o fogo do Senhor. O fogo significa também juízo. Moisés tem a experiência com fogo e desce para o Egito para tocá-lo com este fogo, para tocar o Egito com este fogo. O fogo não consumiu a sarça, não consumiu Moisés, não consumiu os hebreus, mas consumiu os egípcios. Aleluia! O fogo do juízo só consome o que não está na presença de Deus, aquilo que não é de Deus, o que não faz parte do reino de Deus. Glórias a Deus! Então, amados, por isso que é importante nós nos submetermos à vontade de Deus através do espírito profético, da vontade revelada de Deus, porque é sempre essa vontade revelada de Deus, trazida através desse espírito profético, vai quebrar nossas algemas no nome de Jesus Cristo, vai nos limpar das maldições através do sangue de Jesus Cristo, vai nos arrancar dos cativeiros através do poder de Jesus Cristo. O fogo, ele não consumiu aquilo que era de Deus, mas consumiu aquilo que não era de Deus. Jesus, ele prega o sermão do monte. Os discípulos têm a experiência com a verdade no monte. O espírito profético está ali. E quando descem do monte, eles vão tocar a sociedade com a verdade que os impactou no monte.
Quantas pessoas nós vemos que eles querem ir no monte, querem subir no monte. Primeiro, nem sempre estão preparados. Às vezes as pessoas acham que ir para o monte é preparar as roupas velhas para poder rolar na terra, rolar na grama. É se dispor de algum tempo para ficar ali conversando com Deus. Mas, amados, subir o monte é muito mais do que isso, né? Porque subir o monte é você ser impactado com a verdade, é você ter experiências profundas com Deus. E na descida do monte, você trazer as suas experiências do monte para produzir frutos nos vales. E quase sempre esses vales estão secos, estão verdes, estão arruinados. E são as experiências no monte que nós temos que vai transformar o contexto, a condição ruim dos vales. Então, quando nós nos submetemos e entendemos a ação profética sobre os servos de Deus para com a igreja, então nós entendemos que o Senhor, Ele liberou poder sobre a sua igreja. Existe um poder que inibe toda atuação do mal. Existe um poder através do Espírito Santo para poder desfazer as obras de Satanás. O sangue de Jesus Cristo anulou tudo o que Satanás havia estabelecido. O sacrifício de Cristo quebrou os decretos e os processos de maldição. Mas o Espírito Santo, a atuação do Espírito profético, desfaz as obras que Satanás tenta lançar no caminho da igreja, no caminho dos cristãos. Jesus, ele é transfigurado no monte, mas ele desce para tocar as pessoas. O problema é que a igreja de hoje, ela quer experiências pessoais com Deus para ela mesma. Né? Quantas pessoas nós já passamos aí tantos anos, né, indo ao monte, e quantas pessoas elas iam ao monte, mas porque elas queriam experiências individuais, elas queriam experiências pessoais para elas mesmas. Elas queriam ver anjo, elas queriam ser arrebatadas, elas queriam ter visões. Mas para quê? Para que nós queremos provar coisas sobrenaturais no monte, se não for para trazer essas experiências nos vales e tocar as multidões com as nossas experiências sobrenaturais? Aleluia. Não faz sentido subir um monte se não for para trazer algo para a terra. Aleluias. Não faz sentido nós recebermos algo extraordinário de Deus se não for para produzir frutos como igreja aqui na terra. Então nós entendemos, amados, que todas as experiências profundas que nós podemos ter nessa ação profética, através do Espírito profético, é para trazer uma condição de libertação, de transformação para a igreja de Cristo aqui na terra. Para o profeta, o reino do Espírito é o celeiro das munições para enfrentar as batalhas na terra. Então, quanto mais nós buscamos o Espírito profético, quanto mais nós buscamos experiências com Deus, mais nós estamos nos equipando para enfrentar as batalhas na terra e para ajudar as pessoas a enfrentarem essas batalhas. Então, amados, a palavra de Deus diz também que o Espírito profético é o testemunho de Cristo, que muitos têm deixado de dar, que muitos têm deixado de valorizar, muitos têm deixado de anunciar. Por que Jesus Cristo morreu? Para que Ele morreu? Qual é o resultado da sua morte? O que Ele preparou para nós através da sua morte? O Espírito profético é o Espírito da ressurreição, amados. Jesus Cristo, Ele ressuscitou para que nós não morrêssemos eternamente. Jesus Cristo, Ele ressuscitou
para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E o espírito profético, ele conduz os perdidos à porta. A porta é Cristo. Onde há o espírito profético, há o anúncio desta porta. Nós não somos igreja para ter belas pregações ou belos pregadores, para termos belas estruturas e belos templos. Nós somos igreja para anunciar o Cristo, para revelar o Cristo às multidões, a toda a terra. E que o espírito profético possa ser transbordante nesses dias. E que o Senhor continue a revelar a sua vontade aos santos profetas e trazer a sua vontade no meio do seu povo. Porque muitas vezes esse domínio de Jezabel, essa atuação de Jezabel, tem tentado inibir os profetas, tem tentado calar os profetas e tem tentado matar os profetas. Mas existem Obadias espalhados, alimentando profetas, escondendo profetas, para que não sejam mortos, e alimentando profetas a pão e água. Pão que representa a palavra, água que representa o Espírito Santo. O Espírito profético está no meio de nós, amados, e Jesus Cristo, com certeza, já nos concedeu vitória em todo esse tempo, em todas as batalhas que temos atravessado e que ainda iremos atravessar. Então, nesse momento, eu quero estar orando com você e que haja ativação e liberação aqui no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Eu sinto que Deus, Ele está despertando pessoas, Ele está enchendo o coração de pessoas de temor, Ele está sacudindo pessoas que estavam dormindo, Ele está tirando as escamas dos olhos daqueles que não enxergavam, Ele está te tirando do poço das crises emocionais, para que você possa viver a vontade dEle e o que Ele tem preparado para você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós sabemos que aonde há dois ou mais reunidos no Teu santo nome, o Senhor se faz presente. E ó Pai, eu sei que neste relacionamento, ó Deus, aonde nós nos encontramos contigo, há uma ativação, há um despertamento, há uma liberação dos céus, ó Pai. E peço a Ti, Senhor, que o Senhor comece a atingir cada vida agora, através do Teu Espírito profético, trazendo despertamento da Tua vontade, da Tua palavra, Deus. Que não sejamos mais levados por indulgências, por negociações, que nós não estejamos mais sendo manipulados por espírito de Balaão, aonde o espírito maligno, o espírito de engano tenta comercializar a profecia, negociar o espírito profético. Livra-nos, Senhor, de todo este mal, ó Pai, porque o Teu Espírito não tem preço, o Teu Espírito não tem preço, ó Pai amado. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor supre, o Senhor libera provisão sobre todos aqueles que fazem a Tua vontade, que caminham dentro da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que possamos, ó Deus, subir o monte para ter experiências profundas contigo, mas que também possamos descer o monte para tocar as pessoas que estão nos vales da morte, nos vales do medo, nos vales da pobreza, que possamos tocar essas pessoas com as experiências sobrenaturais que tivemos no monte, ó Deus, e gerar vida, ó Pai, e gerar vida, e gerar vida, e gerar vida, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é que eu te peço neste momento e te agradeço. Amém.